Bem-vindos ao Bloco de Notícias, este que é o vosso espaço de comentário sobre a atualidade política madeirense. Estamos novamente com a Dina Letra e com o Roberto Almada e vamos falar hoje sobre a Assembleia Regional, que vai passar, segundo o próprio Miguel Albuquerque, que diz que o PSD vai votar a favor, do levantamento da imunidade aos secretários que estão envolvidos nesta operação ab início, que lembro são o nosso queridíssimo o nosso queridíssimo secretário da Saúde e Proteção Civil, o secretário com a pasta das Finanças também e também o do Equipamento e das Infraestruturas. Levantamento de imunidade para estes três. Quando é que se levanta a imunidade do nosso Presidente para prestar também ele declarações? O Albuquerque não quer que lhe levantem a imunidade. Mas isso só será feito quando alguém tiver coragem. Ou quando alguém não tiver medo de apresentar uma moção de censura a este governo, que merece a todos os níveis ser censurado. Esta operação, e depois da de janeiro, é mais uma prova de que o governo está descredibilizado. O governo PSD está descredibilizado do meu ponto de vista, são vários secretários que estão envolvidos, mas ter o secretário das Finanças, que é responsável pela gestão dos dinheiros do orçamento, envolvido numa suspeita de favorecimento a amigos ou a empresas de amigos, é uma questão. Se houvesse uma mediática, o Sr. Secretário teria apresentado a demissão imediatamente. E é isso que se exige, ou que devemos exigir a um governante com essa responsabilidade política e governativa. Nós, o Bloco de Esquerda, desde a primeira hora, já em janeiro, veio referir que não havia condições políticas, porque o governo estava ferido de legitimidade, de credibilidade, para continuarem. Na altura sugerimos inclusive que se fizesse uma moção de censura, sugerimos que fôssemos para eleições, isso aconteceu, houve eleições e o PSD voltou a ganhar as eleições, necessitando desta feita de mais partidos para poder manter-se na governação. E naturalmente não podemos deixar de lamentar que partidos que disseram que com Albuquerque nunca, que eram anti-corrupção, tenham sido os primeiros a dar a mão a um partido que, pelos vistos, está infiltrado nos meandros da corrupção. E essa operação é mais uma acha na fogueira, é mais um demonstrativo de tudo isso que o Bloco de Esquerda e outros cidadãos e partidos da esfera da nossa democracia aqui na Madeira vêm falando há muito tempo sobre aquela que tem sido a maneira de estar na política do PSD Madeira e dos seus governantes. Roberto, sendo que se fosse algo que nós esperássemos do Presidente, que a verdade é que não é, eu acho que não é algo que nós esperemos, um sentido de Estado, um sentido de uma certa noção, acho que nenhum de nós espera noção por parte dos secretários, mas se essa noção existisse, eles teriam apresentado a demissão. Bom, em primeiro lugar é preciso perceber, a primeira questão que tu colocaste à Dina, vai nesse sentido, quando é que o Miguel Albuquerque levanta a imunidade. Em primeiro lugar, em bom rigor, é preciso que o Tribunal peça. Sem o Tribunal pedir, não há levantamento de imunidade. Não levanta a imunidade porque o Miguel Albuquerque quer ou o secretário quer. O Tribunal tem que pedir. Tem que pedir, no caso do Presidente do Governo, tem que pedir ao Conselho de Estado, tem que pedir à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. E, nesse caso, é que o Presidente convoca o Conselho de Estado e decide se levanta ou não, ou o Parlamento, através da Comissão de Regimento e Mandatos, o que vai acontecer com estes secretários regionais, decide se levanta ou não a imunidade. O facto de já ter sido anunciado que vai ser levantada a imunidade ao deputado José Prada e aos restantes, e a metade do Governo Regional, a metade dos membros do Governo Regional, quer dizer que a Assembleia Legislativa pode levantar a imunidade para eles deporem, podem depor de duas formas. Ou depõem de forma presencial ou respondem por escrito.
é uma prerrogativa que os membros do Governo Regional têm, em vez de irem ao Parlamento, poderem responder por escrito. Portanto, não sei qual será a modalidade que o Parlamento vai aprovar, se respondem por escrito, se respondem presencialmente, mas vão responder. Por escrito ou presencialmente vão responder. E desse ponto de vista, aqui o que é, e tu disseste muito bem, estamos com metade do Governo Regional constituído e arguído. Não é possível que... Não é possível, é inacreditável. É possível, infelizmente, mas é inacreditável que metade dos membros do Governo Regional sejam constituídos arguídos. Temos metade do Governo constituído arguído e não há um santo partido de oposição naquele Parlamento que apresente uma moção de censura. Estão a pensar no seu umbigo. Estão a pensar nos seus interesses. Estão a pensar naquela que é a sua representatividade parlamentar, não querem vê-la diminuída. Bom, o Bloco de Esquerda nunca teve com esses taticismos. Nós, quando foi para haver eleições antecipadas, tivemos, depois, não ficamos no Parlamento, mas sempre dissemos, e bem, que tinha que haver eleições antecipadas. Nesta situação, os partidos têm que olhar, em primeiro lugar, para os interesses da região. É impossível, é inacreditável que tenhamos metade do Governo Regional arguído e ninguém, nem o PS, nem o JPP, porque dos outros a gente já não espera grande coisa, avancem no sentido de apresentar uma moção de censura para ver se este governo cai. Se este governo não cair, mesmo que apresentassem, fizeram o seu trabalho e encostaram os partidos. Os partidos que votarem contra ou não votarem em favor de uma moção de censura vão assumir as suas responsabilidades. E desse ponto de vista é inacreditável. Falam de tudo e de mais alguma coisa no Parlamento, de coisas que não interessam nem ao menino Jesus, mas no que concerne a uma questão fundamental como esta, pura e simplesmente assobiam para o lado e fingem que não estão lá. Parece que tanto do lado do partido de Cafufo como de Elvio há uma valorização maior dos lugares que têm enquanto deputados do que o real interesse dos madeirenses. Isso leva-nos a questionar se não estarão, objetivamente, com esse comportamento, a segurar Miguel Albuquerque. É que qualquer pessoa é livre de tirar essa conclusão. Estão a segurar Miguel Albuquerque, estão a segurar o regime. Estão, neste momento, o PS e o JPP estão especificamente a segurar o regime e a segurar Miguel Albuquerque. Por isso não avançam com uma moção de censura. E isto é muito complicado e é muito estranho, para não dizer que é uma vergonha, que é uma pouca vergonha para quem sempre fingisse contra o PSD. Infelizmente, a verdadeira oposição está fora do Parlamento. É verdade. Sim, porque nós muitas vezes, e bem, acusamos aqueles que deram a mão ao regime para que ele continuasse, no caso do CDS, do Chega, da Iniciativa Liberal e do PAN, mas será que então o PS e o JPP não estão a fazer exatamente o mesmo? Passando então ao próximo tema, falamos então sobre a saúde mental, neste caso, que é um tema que, neste caso, saiu uma notícia que diz que cerca de 20% dos portugueses é afetado com algum tipo de problema de saúde mental. Isto dito à margem do Dia Internacional da Saúde Mental. Mas o Estado parece continuar a não querer entrar por aí. Não há necessidades de apoiar as pessoas que sofrem destes problemas, que haja uma valorização do SNS e do SRS para proteger as pessoas que sofrem destes problemas. Parece que é algo que deixar... Ainda há um estigma muito, muito grande em relação à saúde mental, e é por demais preocupante ver que, por exemplo, entre os estudantes universitários, há uma grande percentagem de alunos e de alunas, de pessoas que têm sofrem de qualquer tipo de transtorno, sofrem de ansiedade, sofrem têm vários problemas, e que aquilo que o Governo da República, por exemplo, que o Governo da República fez de dar o cheque psicólogo para os estudantes universitários não vai abranger a maioria dos estudantes
Portanto, mais uma medida de propaganda. Parece que o PSD Madeira, o PSD Nacional andou a aprender com o PSD Madeira de que os anúncios feitos não passam de mera propaganda, porque depois na prática não atingem ou não abrangem o maior número de pessoas que se possam candidatar, ou não abrange o maior número de pessoas, mas que é feito para um nicho em muito específico. A saúde mental é cada vez mais um problema. Temos tido vários especialistas a alertar para isso, e da parte da governação não se vê atitude, não se vê ação, pelo contrário, a ação ela deixa andar. Aqui na região autónoma da Madeira, nós sabemos das carências que existem também a esse nível. O Bloco já defendeu e continua a defender da necessidade de termos mais camas no setor público para essa área da saúde, mas continuamos a ter a área da saúde mental entregue aos privados, e vamos ver o que é que acontece, mas realmente é preciso ação, e não é o que tem acontecido. Aliás, e num país onde também ainda nesta notícia do Diário de Notícias, que cerca de 50% dos portugueses já tiveram um problema de saúde mental ou virão a ter. Sim, e hoje mesmo o Diário de Notícias da Madeira trazia na primeira página a notícia de que nos últimos 12 anos houve mais de 300 suicídios na Madeira. E 90% dessas pessoas que se suicidaram tinham algum problema do foro psiquiátrico. Isso demonstra bem o problema que temos em mãos, que não se compadece de experimentalismos. Compadece de tomar medidas corajosas no sentido de garantir que as pessoas têm apoio e podem ter possibilidade de se recuperarem. Porque é possível as pessoas se recuperarem e terem uma vida perfeitamente normal, desde que acompanhadas e medicadas. Há muita gente que tem uma vida perfeitamente normal. E desse ponto de vista, o que está a falhar também aqui na Madeira é a resposta no âmbito da saúde mental. Não, desde logo, desde tenra idade. Se considerarmos que em alguns concelhos da nossa região há apenas um psicólogo ou uma psicóloga para todas as escolas do primeiro ciclo de determinado concelho, portanto, tirando, com exceção do Funchal, há apenas um psicólogo para todas as escolas do primeiro ciclo desse concelho. Isto é, não apostar desde tenra idade na promoção da saúde mental desde a infância. Isso é extremamente necessário. E desse ponto de vista, eu próprio já confrontei o secretário regional da Saúde quando estivemos no Parlamento, e ele pura e simplesmente assobiu para o lado, fingiu que não ouvia a pergunta e não respondeu. Mas não há uma resposta. Eles querem festas, querem tirar fotografias, aparecer ao lado dos velhinhos, aparecer a dar medalhas, aparecer a partir bolos, e irem ao Porto Santo trancar a porta que se esqueceram aberta. Não pode haver esta ligeireza no que diz respeito à necessidade de garantir melhores cuidados de saúde mental às pessoas. Eu recordo que o psiquiatra Dr. Daniel Neto, que já foi diretor do Serviço de Psiquiatria do Serviço Regional de Saúde e entretanto demitiu-se por discordância com o atual modelo, neste momento nem está na região a trabalhar, dizia que o novo hospital tem que garantir uma ala de internamento psiquiátrico para doentes agudos. Pura e simplesmente nunca ninguém lhe passou bola, nunca lhe deu, quer dizer, não foi um badameco qualquer. É uma pessoa que era diretor do Serviço de Psiquiatria do César Ama a dizer uma coisa destas. Portanto, investe-se milhões nas casas de saúde, acho que têm que ser apoiadas, mas é preciso criar. Mas as casas de saúde são instituições particulares de solidariedade social, mas lá está, particulares. E o Governo Regional investe muito dinheiro nessas instituições porque o serviço público, o hospital, não temos internamentos para doentes agudos e esse trabalho é feito pelas IPSS. É preciso. Não há interesse, porque isso mexe com
havendo um internamento, uma ala de internamento psiquiátrico no novo hospital, isso vai mexer com os interesses dessas entidades particulares que bradam aos céus e que estão sempre a dizer que precisam de mais dinheiro. O governo dá um apoio, exatamente, não sei exatamente neste momento de cor quanto é que é, mas dá um apoio por cada doente que essas entidades têm em internamento. Estão sempre a pedir que é preciso mais dinheiro, que é preciso mais dinheiro. É preciso, neste momento, não há outra hipótese que senão apoiar essas entidades, porque não há resposta no setor público, mas é preciso criar resposta no setor público. E para terminar, uma questão que é demasiado importante, que tem a ver também com a saúde mental, tem a ver com o tratamento dos toxicodependentes. Desde 2006, pelo menos 2006, que o Bloco de Esquerda defende a criação de uma comunidade terapêutica na Madeira para tratamento de toxicodependentes. Desde 2006 ou 2005, temos ouvido gente do PSD, gente ligada ao poder, a dizer que não é necessário, que afinal não é necessário, que isso não precisamos de... Neste momento já admitem que é necessário. E já admitem, inclusivamente, fazer aquilo que o Bloco de Esquerda já propôs no Parlamento. Era Rubina Leal, a secretária regional com a tutela da inclusão social, e era o outro secretário regional da saúde. Já propusemos que aquela unidade que está, aquela instituição, portanto, o Centro Educativo da Madeira, que estava instalado na freguesia do Santo da Serra, fosse transformado numa comunidade terapêutica. Felizmente agora admitem exatamente isso. Pedir à República para passar para a tutela da região aquela infraestrutura para que possa ser criada ali uma comunidade terapêutica. É bom, é preciso dizer aleluia. E nós não nos preocupamos que plagiem as nossas propostas. Façam, porque isso é bom para a Madeira e é bom para quem precisa desse tipo de tratamento. E é bem preciso, não é? Com os números que nós temos em relação à toxicodependência, que subiram muito nos últimos anos, porque uma das razões foi a total chutar para canto. O governo PSD chutou para canto e não quis saber desse problema. Só quando estava só quando começou a escalar e ficou absolutamente fora de controle é que começou a tomar algumas, muito poucas medidas, porque em termos de prevenção é muito pouco o trabalho que nós vimos, e para além da prevenção também é preciso, como o Roberto também teve aqui a dizer, é preciso arranjar soluções para quem precisa de se tratar e quer se tratar, e tentar ao máximo resgatar essas pessoas que estão com esse tipo de problemas para uma cura, para saírem desse mundo onde estão, e precisam de todo o apoio para que isso possa acontecer, e ainda bem que mesmo quase 10 anos depois vem dar quase década e meia vem dar razão ao Bloco, e não é só nesse ponto em particular, em muitos outros assuntos também tem vindo a acontecer. E é importante falar sobre saúde mental. A verdade é que há uns tempos a saúde mental ainda era tabu, hoje em dia já não é tanto, e é importante também dar exemplos. Aproveito também para dar o meu. Eu também já tive problemas de saúde mental no que toca com ataques de pânico, e também procurei o Serviço Regional de Saúde para tentar, obviamente... Aliás, está provado que qualquer pessoa, pelo menos uma vez na vida, está provado, é científico, há estudos científicos sobre isso, qualquer pessoa, pelo menos uma vez na vida, vai se confrontar com um problema de saúde mental. E neste caso acabei por pedir ajuda no centro de saúde. Preenchi um tal formulário onde perguntava com que urgência pedia este apoio, ao que eu respondi muito urgente, porque passava vários dias com ataques de pânico. Passado quase um ano, e depois de me medicar sem apoio qualquer de alguém da área, seja de psicólogos, de psiquiatras, o que fosse, apenas através do médico de família, acabei por conseguir superar-me. Ou seja, passou um ano sem um único apoio, porque não me chamaram,
e após já estar numa fase de recuperação e já estar bem, é que me perguntam se ainda é necessário. Um ano depois, no meu caso tive sorte, mas há gente que se calhar não teria a mesma sorte e se calhar fazem parte muitos desses dos números de suicídio na Madeira. É daquelas situações que iam telefonar depois da pessoa ter morrido. Exato. Infelizmente é assim que funciona o nosso Serviço Regional de Saúde. Passando então para um tema que, sendo nacional, também acaba por ter influência na Madeira, vamos falar então sobre o Orçamento de Estado, que está envolto de uma grande polémica, porque não sabemos se vai passar pelo PS, se vai passar pelo Chega, ou se não passará por nenhum, e teremos eleições antecipadas. A verdade é que não sabemos, porque de um lado diz-se uma coisa e o seu contrário, obviamente que fala da extrema-direita, do Chega. Por outro lado, também o PS está numa tentativa de passar ou não passar, mas a verdade é que sabemos que o orçamento não resolve os problemas que Portugal tem, e neste caso vai também trazer menos dinheiro para a Madeira. São menos 25 milhões para o Governo Regional utilizar nas suas obras maravilhosas. Será que este orçamento, tanto na República como o orçamento que seria para a Madeira, é suficiente para cobrir os problemas que os madeirenses enfrentam? O orçamento não estica. O orçamento fala de prioridades políticas e para a resolução dos problemas. Este orçamento de Estado vai no sentido contrário, ou no sentido oposto àquilo que o Bloco defende. Nós defendemos o reforço do Serviço Nacional de Saúde, do Serviço Público, nós defendemos mais professores nas escolas, a valorização das carreiras, nós defendemos mais salário para as pessoas, para quem trabalha, nós defendemos mais justiça fiscal, e isso implica aumentar os impostos sobre as grandes empresas, sobre as grandes fortunas, e não ao contrário, que é aquilo que o PSD está a tentar fazer. Portanto, para nós, para o Bloco de Esquerda, é evidente que este orçamento não resolve nenhum dos problemas que quem vive em Portugal enfrenta, e os maiores problemas que nós temos em cima da mesa são a habitação, e é o custo de vida, é a educação e é a saúde. São esses os maiores problemas que nós temos neste momento em Portugal, sem falar das alterações climáticas, dos impactos que isso está a ter na economia, principalmente na agricultura, e que não vimos sequer um lampejo de nada que esteja a ser feito nessa área. A região vai ter menos, como disseste, vai ter menos 25 milhões de euros. É naturalmente menos dinheiro com que a região terá para a gestão de vida pública. Isso naturalmente traz constrangimentos, e é necessário, como nós também sempre defendemos, uma revisão da Lei das Finanças Regionais, que está na gaveta já desde 2012, 2013, quando o Passos Coelho foi para o Governo. Mas ainda assim, nós não podemos esquecer que essa atual Lei das Finanças Regionais, que está em vigor na Madeira, resulta de uma dívida escondida de 6 mil milhões de euros por parte do PSD Madeira, que nos levou à desgraça que foram aqueles anos da Troika. Se no continente foi mau, aqui na Madeira foi muito pior, e todos os madeirenses sofreram na pele as loucuras de Alberto João Jardim, as loucuras do PSD Madeira, as obras inventadas e tudo mais que nós fartamos de saber, e agora esperemos que haja luz ao fundo do túnel e que muitas dessas suspeitas possam ser provadas em tribunal com os processos que agora decorrem. E, aliás, se há coisa que não podemos acusar o governo anterior de Alberto João Jardim é de não ter feito obras. A verdade é que fez obras, e essas obras causaram um rombo nas nossas contas, e ainda hoje estão de pé, mas sem uso.
Sim, mas não foi... Nós tivemos... Já, o Guterres também perdoou uma dívida quase idêntica à Madeira. Portanto, não foi a primeira vez que o PSD levou a Madeira à bancarrota. Não foi a primeira vez. E quem paga é sempre o povo. Pode ser que o Luís Montenegro também perdoa a dívida da Madeira. Pode ser. Eventualmente, vamos ver. O que te parece? Estamos perto do Natal. É bom que acreditemos no Pai Natal. Mas curiosamente nunca foram os governos do PSD que... Claro. Parece mais fácil perdoaram as dívidas. Parece mais fácil acreditar no Pai Natal do que acreditar numa boa gestão dos dinheiros públicos por parte do PSD. Sim, exatamente. Tenho a repetir o que a Dina disse, que está tudo bem, está tudo correto, e concordo com o que ela disse. É apenas uma nota para dizer que é extraordinário, estou a ser sarcástico, mas é extraordinário que o PSD Madeira esteja mudo e quedo, como se costuma dizer, perante a notícia de uma diminuição das verbas a transferir para a região no valor de 25 milhões de euros. Quando era o PS? Quando era a geringonça, era um Deus nos acuda porque querem roubar a Madeira. Mas já aconteceu isto com a questão do novo modelo do subsídio de mobilidade. Então, caladinhos que nem ratos, não piam sequer. O que nos leva a reforçar a opinião que já temos. Isto é só conversa, é só história para boi dormir. E, desse ponto de vista, o PSD Madeira e o CDS também têm que ser responsabilizados por esta passividade que faz com que nem Miguel Albuquerque, nem José Manuel Rodrigues digam aos seus amigos no Governo da República, aos meus amigos, vocês estão a roubar a Madeira. Então, quando acontecia que outros partidos, que outros governos reduziam e mal as transferências para a Madeira, toda a gente caía em cima e bem, porque é que agora estão caladinhos e nem sequer piam? Outra das questões que é importante no âmbito do Orçamento de Estado, seria importante no âmbito do Orçamento de Estado, era haver um maior apoio, ainda há dia aliás falávamos dos idosos, um maior apoio para valorizar as reformas e as pensões, sobretudo aquelas abaixo do salário mínimo nacional. Nós na região temos, a região autónoma da Madeira é uma das regiões com maior risco de pobreza do país, e a maior parte dos pobres ou das pessoas em risco de pobreza são os reformados e pensionistas, que muitas vezes têm que ir à Segurança Social pedir, e às instituições, pedir apoio para comprar a medicação, pedir apoio para pagarem a luz, pedir apoio para pagarem a água, enfim. Não basta dar um cheque de 200 euros agora às pessoas, pensando que isso vai resolver os problemas todos. Não estou a dizer que não fez jeito às pessoas. Claro que sim, e não estamos contra o facto de terem dado este apoio, este complemento extraordinário. Não é nenhuma solução. É preciso valorizar devidamente as pensões. E eu sonho com o dia, já estou como o outro, sonho com o dia em que no nosso país e na nossa região não teremos pensões abaixo do salário mínimo nacional. Infelizmente parece que tanto o Governo Regional como o Governo Nacional está mais interessado com privatizações. Aliás, o Governo Nacional está muito interessado num novo plano para a RTP, que acabará, esperemos que não, mas se isto continuar, parece tudo apontar para uma privatização da RTP. Não, e sobretudo quer retirar dinheiro à RTP para dar às televisões privadas. Claro. O que é uma marca deste governo neoliberal. Os neoliberais são assim. Retiram, rebentam com o que é público, vejamos na Madeira, rebentam com o Lar da Bela Vista para entregar, rebentam com tudo para entregar aos privados de mão beijada, para que os lucros rebentaram com a saúde. Exatamente. E portanto as televisões, o serviço público de televisão e de rádio vai sofrer para que os privados possam encher os bolsos. Então chegamos então assim ao fim, a não ser que haja alguma sugestão da vossa parte. Passamos mais uma vez a uma análise, não foi uma análise assim muito completa sobre o Orçamento de Estado, porque muito pouco ainda se sabe,
porque exatamente foi apresentada há pouco tempo, Sim. mas aquilo que se pode ver é que não vai servir as pessoas da Madeira nem as pessoas em Portugal continental e nos Açores. Mais uma vez, obrigado, Dina e Roberto. Não se esqueçam que a política é feita de todos para todos e cabe a nós, se assim quisermos, fazer da Madeira um sítio melhor para todos. E por isso vamos continuar deste lado e esperamos continuar convosco.